Olá, eu sou Miguel Cavalcante e seja bem-vindo ao videocast Negócio de Expressão, onde a gente convida pessoas que a gente admira, que a gente gosta, pessoas que a gente quer aprender com elas sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre negócios, e em especial pessoas que realmente a gente admira e gosta mesmo, né? Eu só escolho pessoas que eu gosto e admiro. E uma das coisas chaves é trazer pessoas que têm um negócio com propósito. Negócio de expressão é um negócio que tem lucro e propósito. E hoje tem um convidado muito especial, um amigo de longa data aqui, Flávio Logulo, que é empreendedor, e ele é fundador e CEO da Granatum, que é um software de gestão financeira para empresas, e também da WebGo, que é uma empresa de desenvolvimento de software. Flávio, prazer ter você aqui, obrigado por aceitar o convite. Obrigado eu pelo convite, muito bacana. Acho que essa é a primeira vez que a gente faz alguma coisa junto nesse sentido. Assim. Gravado. É. Gravado, né? Exatamente. E muito obrigado pelo convite, espero poder compartilhar aí um pouco da minha história, um pouco do que acontece na minha vida. Maravilha. Flávio, é o seguinte, você tem uma experiência muito interessante de trabalhar, de ter um software que ajuda empresas a gerenciarem suas finanças. Então você deve conhecer um monte de histórias de terror, um monte de boas práticas, um monte de coisas que dão certo e que dão errado. Então eu quero começar pelas histórias de terror e pelas coisas que dão errado. Assim, quais são os erros mais comuns de finanças em empresas? Assim, o que você vê na sua lida, até da sua experiência pessoal, né, de erros em finanças? Legal. Vou contar um pouco até sobre o motivo pelo qual o Granatum foi criado. Né? Lá em 2008, a gente olhou um relatório do Sebrae, onde metade das empresas morriam até o quarto ano de vida. E aí, nesse relatório, tinha detalhado ali. Então, o Sebrae perguntou para os empreendedores que morreram ali naquele período por que eles morreram. E aí, algumas questões chamaram a atenção. Problema de falta de fluxo de caixa. Certo. Problema de investimento. Então, alguns temas relacionados ao financeiro. E aí, a gente criou o Granatum acreditando que aquele dado ali ele era interessante. Tanto que o Granatum nasceu para ser ali uma maneira simples de você fazer a gestão do seu fluxo de caixa. Você queria ajudar a evitar a morte de empresas. Por uma questão tão simples, né? Com uma planilha do Excel você monta a sua planilha de fluxo de caixa para entender basicamente o que é o fluxo de caixa. Você olha como está a entrada e saída de dinheiro no caixa da sua empresa. Existem algumas variações e tudo mais, mas naquele momento a gente queria resolver e dar uma ferramenta acessível para os empreendedores para que eles pudessem fazer então a gestão ali de um jeito bem simples, né? Ao longo dos anos, então, a gente começou a entender que aquela pesquisa lá de 2008, na verdade que a pesquisa é de 2006, né? Ela não representava a realidade, porque grande parte dos clientes que a gente tem hoje, grande parte dos clientes que são atraídos e que chegam até nós, se cadastram para testar ali a ferramenta, eles não sabem o que é fluxo de caixa. Então, em um determinado momento a gente pensou, como que responderam se era um problema de fluxo de caixa? Se o cara nem sabe o nome disso. Sabem o que é o fluxo de caixa, o que é a entrada e saída de dinheiro. Então, a unidade de medida de sucesso da empresa durante muito tempo, e hoje ainda, inclusive, infelizmente, o rapaz, a senhora, a empreendedora ali, ela olha o extrato bancário, se está azul, ok, se está vermelho, não ok. Se está vermelho, quanto profundo, caso exista um cheque especial, um limite de cartão de crédito, quão profundo é ali esse vermelho. Então, esse problema ele continua até hoje, isso por questões básicas mesmo. Hoje... O gerenciamento é simplesmente pelo saldo da conta, a maioria das vezes. Basicamente, pelo saldo da conta. Tanto que muito do que a gente prega, né, para os clientes que chegam entenda como classificar os seus gastos, os seus ganhos, para você conseguir confrontar o que você está ganhando, o que você está gastando e o investimento que você está fazendo. Né? Quando você tem uma empresa, você basicamente está pegando o dinheiro, investindo ela num motor que tem que rodar de maneira saudável para sair ali o dinheiro maior ou igual o que você colocou. Quando é igual é ruim, quando é menos é péssimo, porque aí você tem prejuízo, e quando é o para cima ali é o que todo mundo busca. Né? Então, para você entender como que aquele motor funciona, é muito necessário que você classifique corretamente, entenda como que é o comportamento
desse dinheiro dentro da sua desse empresa. motor. Porque você tem a questão dos prazos, né? Você tem o dinheiro, tem coisas que você compra hoje e não pagou hoje, tem coisas que você vendeu, mas não recebeu. E em fazenda você tem um negócio que você tem quanto que você faturou e quanto você gastou, mas você não olha quanto você tem de estoque de gado e talvez parece que você faturou muito mais do que você gastou, mas na verdade você não produziu. Você comeu o seu estoque de gado. Então, essa é uma outra questão, né? Que é todo mundo vê como muito complicada essa questão, porque houve sempre com um termo técnico que se chama regime contábil. Então, a contabilidade sempre olha para o regime de competência para apurar o resultado da sua empresa. E esses termos é uma coisa que já desliga o cérebro do cara que está assistindo, assim, né? Tipo, exatamente. Regime de caixa, regime de competência. É simples. Eu gravei um vídeo porque a ideia no Granatum lá é passar um Granatum Translate em todas as coisas complexas. Falar em português, né? Fala em português. Fala em português, não fala então, em economês ou financês. Exatamente. Uma coisa é quando você comprou ou gastou, outra coisa é quando você recebeu, de fato. Então, a diferença entre essas duas coisas é que são os regimes. Então, por exemplo, eu faço uma compra hoje, vou lá comprar ração pro gado. Eu tive ali a compra, mas eu vou pagar ela em 30 vezes. Aquele gasto que eu fiz naquele momento, ele está relacionado à operação daquele período. Então, eu comprei ração para aquele mês e vou pagar em 30 vezes. O gasto, o investimento que eu tive naquele mês é relacionado à compra total. Então, você olha para a sua empresa e vai ver o resultado operacional da sua empresa olhando para a nota fiscal ali, para o valor total que você investiu naquele mês. E você vai olhar para o seu regime de caixa ao longo dos meses, você tem ali o parcelamento das 30 vezes que você vai pagar ali aquela ração que você investiu naquele mês anterior. Então você olha para os dois regimes sempre, idealmente. O regime de caixa vai te trazer a informação se você tem ou não dinheiro para investir mais. Então nunca vai deixar você sair ali gastando mais do que você ganha. O regime de competência vai mostrar para você, você vai olhar lá, fiz um investimento de 10 mil reais aqui em janeiro. Como que foi o retorno desse investimento em janeiro, em fevereiro? E se eu for fazer um sistema bem mais simples, que tem gente que chama de economia da professora, é só usar o regime de caixa só, que eu nunca vou morrer, né? O mais simples é esse. Tanto que a ferramenta de fluxo de caixa, ela deveria ser obrigatória. Assim como você tem obrigações com o governo... Economia da professora é uma expressão que eu aprendi quando era criança, que não sei nem quem que falou isso, mas era assim, qual que é o jeito que as pessoas que não tinham formação em finanças ou tal, mas que conseguiam conseguiam viver e economizar e guardar e acumular algum dinheiro mesmo ganhando salários médios ou baixos, sempre, né, gastava o que tinha, né, não gastava mais do que tinha em caixa, do que tinha no bolso. Exatamente. Né? Então... Claro que você pode gastar mais do que você tem. Quando você pega um empréstimo para fazer uma aposta, para fazer um investimento, você pode fazer isso. Então é um dinheiro que você não tem e que você vai planejar pagar isso ao longo de um tempo, imaginando que você tenha. Só que para você imaginar isso, é perigoso. Você tem que ter certeza do que está acontecendo. Então, basicamente... Você tem que ter um embasamento de qual que é a premissa que eu vou vender tantos produtos assim, ou essa quantidade a esse preço, ou esse tanto de serviço a esse preço, ela tem que estar baseada em alguma coisa e não só numa torcida, né? Exatamente. Tem uma amiga, Cássia de Aquino, que ela trabalha com formação de educadores financeiros também, né? Pessoa sensacional. E eu gravei um vídeo com ela há um tempo atrás, onde ela falava exatamente esse é o problema, né? Então, assim como uma pessoa física, os empreendedores também replicam o comportamento do eu acho que vai dar para pagar, eu acho que eu vou ter um volume de vendas suficiente, eu acho. Então, esse achismo, ele cria uma angústia em nós, seres humanos mesmo, assim, que bloqueiam a gente em fazer aquele controle e ter transparência, inclusive olhar ali para algumas anotações, e pode ser num caderno, cara. Claro, a gente tem hoje tecnologia, eu tenho o Granatum, até eu sou anti-herói quando eu digo isso de mim mesmo,
Mas você tem que ter anotado e entender o que está acontecendo para ter certeza, olhando um caderno, olhando um software que já te dê isso, ter certeza do que vai acontecer nos próximos períodos para você não ficar no achismo e tirar essa angústia de dentro de você. Então o que você está dizendo assim, é que os erros mais comuns são as coisas, na verdade, muito mais básicas do que a gente imagina, é isso? Sim. Na grandíssima maioria das vezes. E como é que você rapidamente checa se o cara... Porque a pergunta é o seguinte, deve ter gente que está vendo a gente conversar aqui e falar, mas isso aí é muito básico, já sou melhor e tal. E deve ter gente que já ultrapassou isso, já está em outra fase, né? Mas tem gente que não. Como é que você checa? Se eu vou falar com o Miguel aqui, que coisas que você vai perguntar, ou se você for na minha empresa, o que você vai olhar para rapidamente saber se eu estou no percentual daqueles que sabe o que está fazendo em relação a dinheiro ou os que não sabem? Legal. Em geral, a pergunta-chave, assim, ao longo desses anos, meio que desenvolvi, né? Essa capacidade de entender. Se eu te perguntar assim, você tem um plano de contas definido? Miguel? Tem. Beleza. Eu já sei que você classifica... e para quem não sabe o que é plano de contas basicamente é a etiqueta que você coloca no dinheiro que entra e que sai da sua empresa. Sim. Então, eu gastei aquilo é o quê? Não, eu paguei a conta de luz, entendi. É uma despesa a conta de luz para o meu negócio ou não? A conta de luz, ela é um custo. E aí começa a entrar outros detalhezinhos, nada de complexo. É a categorização de receitas e despesas. Exatamente. Então, quando eu pego isso, a eu já sei que você coloca. Você tendo um plano de contas definido, e mais do que isso, entendendo que aquele plano de contas, não vale o plano de contas que foi definido pela contabilidade e fim. Tem que ser o plano de contas que você consiga olhar e entender qual que é a anatomia do dinheiro dentro da sua empresa. Então, até porque matar eu vou falar fazer uma confissão aqui, talvez meio vergonhosa, mas que é verdade. Na minha empresa, antes eu tinha um outro sócio, que era um cara super organizado e que fazia essa parte. Depois que eu não tinha mais sócio, eu fui fazer isso no dia que eu achei que eu ia quebrar. No dia que eu achei, tem alguns anos já, falei, o negócio está indo mal pra caramba, o dinheiro está fazendo assim, vou quebrar. Aí eu fui atrás de um consultor financeiro e tal, e aí ele me mostrou lá como é que fazia. Em um mês eu tinha resolvido o negócio, mas foi só nesse momento que... E aí a partir daí, hoje já tem um outro modelo, não é mais aquele, usa outro sistema e tal, mas foi num momento de dor mesmo que... E se você perguntasse para mim, eu falava, não, é importante, tal, mas... Interessante porque, exatamente, são dois gatilhos que eu percebo bem claramente das pessoas que chegam com bastante engajamento no Granato, né? Ou é um momento em que o meu cliente fez uma grande venda ou tem uma grande entrada de dinheiro e aí ele fala assim, o gatilho mental dele é assim, eu preciso entender, eu não posso queimar esse dinheiro aqui porque eu vou ter que fazer várias entregas ou eu vou ter que produzir bastante. O negócio ficou maior se eu bobear bagunça e derrama. Então ele chega nesse momento. O engajamento dele é menor do que nesse segundo caso. Que o a dor engaja mais, né? Ele olha e fala, meu Deus do céu, eu vou quebrar. E mais do que isso, né? Então você tem que ter a coragem de assumir que você está sem controle, que você não entende o que está acontecendo ali com a sua empresa e passa então a querer entender o que está acontecendo. O que é pior você saber que você tem... É melhor você saber que você tem uma semana, 2 semanas, do que você não achar que está dirigindo no escuro. Isso é uma pergunta que eu vou te fazer. Eu tinha notado aqui até exatamente sobre isso. Assim, eu já vi casos de pessoas próximas a mim que estava indo em direção ao precipício. A pessoa tinha um negócio que faturava bastante, mas tinha um negócio deficitário. A pessoa tem um patrimônio grande e a pessoa tem crédito no banco. Então o banco, muito feliz, emprestando dinheiro para ele. Dinheiros a mais longo prazo, com juros razoável, não ótimo, e dinheiro no curto prazo, dinheiro de cheque especial. E esse cara, ele demorou muito tempo, olhando de fora, né? Olhando de dentro não, mas olhando de fora, demorou muito tempo para realmente reconhecer, caramba, eu tô num caminho,
E depois de reconhecer, demorou um tempo também em agir, em entrar em campo, em realmente fazer o que precisa fazer, porque não é gostosinho, né? Tá longe do core, né? Imagina-se que tá longe do core do negócio ali fazer. Então, assim, o que você dá de recomendação para quem está nessa situação de que tá vendo que tá mal, mas não está querendo tomar o remédio, né? Afasta de mim esse cálice, né? É a síndrome do Deus, que eu digo. Normalmente, cara, quem abre mão de entender o que está acontecendo ali é porque tem o superpoder da empresa. Então, é muito comum você ter ali ações do tipo: vou fazer uma retirada esse mês, vou investir deliberadamente o dinheiro este mês, simplesmente pelo fato de que você tem o poder. Se você tivesse algumas premissas básicas do tipo: vou apurar o lucro da minha empresa a cada trimestre, vou olhar para o fluxo de caixa da minha empresa a cada semana. Estou falando isso idealmente você olha isso a todo instante, né? Se você tiver uma regra dessa, então assim, eu só vou retirar o lucro, e isso nem é permitido por lei, mas algumas pessoas praticam, eu vou fazer uma retirada de lucro a cada trimestre. Você obrigatoriamente vai ter que olhar para o que está acontecendo para a sua empresa. Você vai ter que olhar se ela está indo para o buraco, você vai ter que olhar aonde a sua empresa está sendo lucrativa, aonde ela está causando... Fala mais sobre essa síndrome de Deus, isso é interessante. Assim, o que identifica a síndrome de Deus? A síndrome de Deus é de ter o superpoder de meter a mão no caixa da empresa, por exemplo, para adquirir um bem pessoal. Exemplo. Esse é um exemplo. É uma coisa assim... Eu falava disso de um outro jeito, vamos ver se é a mesma coisa. A empresa é sua, então você pode fazer o que você quiser. Então, né, o teste que eu fazia em relação a isso e perguntava era: bom, se eu tivesse um sócio ou se eu tivesse um chefe, como é que era o jeito melhor de conduzir isso? Então, provavelmente ia ter que ter regra, provavelmente ia ter que pedir permissão, possivelmente ia ter que fazer uma reunião para explicar o contexto do que eu estava fazendo esse saque ou fazendo esse investimento. É nessa linha? É nessa linha. É interessante isso que você colocou, né? Porque se você trabalha na operação da sua empresa, você é um funcionário da sua empresa. Não é porque você é o sócio da empresa que você tem superpoderes dentro da empresa. E isso para o seu próprio bem. Sim. Por quê? Esse é o ponto, porque você tem superpoderes. Sim. Ninguém vai dar bronca em você se você for lá e sacar o caixa. Né? É sob uma outra alcunha. Então, você, normalmente, de forma resumida, uma empresa começa sem dinheiro nenhum, né? Sim. Então, alguém vai lá e coloca dinheiro, normalmente são os sócios que colocam esse dinheiro. Sim. Então, isso te torna acionista daquela empresa. Ser acionista daquela empresa não significa que você tem superpoder sobre aquela empresa. Significa que você está financiando o funcionamento daquela empresa. E aí você tem que vestir um outro chapéu no momento em que você é um decisor, ou é um CEO, ou é um diretor, mas para atuar como profissional daquela empresa, para fazer o motor, que eu comentei lá no começo, girar de forma saudável. Então, não tem nada a ver a quantidade de dinheiro que você pôs e investiu naquela empresa com o seu poder enquanto funcionário da operação da sua empresa. Então, é complicado porque você é uma pessoa só, mas são dois papéis. Inclusive, você pode... É bastante complicado porque se você colocou R$5.000 em um pequeno negócio, vou dar um exemplo de um bem pequeno negócio. Eu coloquei R$5.000. Você, enquanto investidor, tem que ter um plano de recuperação desse investimento, né? Isso não te dá poder de meter a mão no caixa quando você acha porque você colocou os R$5.000 nessa empresa. Muito pelo contrário. Então você tem que separar bem essas figuras e daí talvez fique uma dica. Quando você tem um sócio é muito mais fácil isso. Eu sempre tive sócios, mas ainda assim eu já quebrei uma empresa uma vez. Com um sócio? Com um sócio que éramos deuses, né? Os dois? Os dois éramos deuses. Então,
Quando a gente viu, já era tarde. A gente não teve a sorte de olhar e imaginar que a gente estava quebrando. A gente estava quebrada. Tem uma frase que eu gosto muito, que as pessoas riem quando eu conto, que é uma frase que é do Hemingway, que fala, é uma passagem, acho que de um livro dele, que fala assim, fulano quebrou. Aí o outro pergunta, mas como que ele quebrou? Eu nem sabia. Aí ele falou assim, foi aos poucos e depois de repente. E a maioria das vezes que alguém quebra é assim. Exatamente. É aos poucos e depois de repente. Porque a pessoa não vê o aos poucos. Mas sempre teve o aos poucos antes do de repente. Sim, exatamente. Ainda estou em processo de aprendizado, né? Então, a gente trabalha desde 2008 com isso, mas ainda estou aprendendo bastante sobre esse comportamento. A grande parte das pessoas se acha capacitada e disposta a fazer esse acompanhamento do aos poucos, mas falta braço mesmo, falta gás, falta energia para conseguir executar. Coloca ações do cotidiano que são mais importantes para a atividade principal do negócio em detrimento a uma atividade secundária, que é a gestão financeira. Então, acho que identificar se você tem um problema de fazer isso sozinho e contratar a contratação mais importante que você tem depois, se você está sozinho ali fazendo, é de alguém que olhe para a gestão financeira, de alguém que olhe para isso e traga pelo menos para você um relatório diário, um relatório mensal, um relatório que te dê esse tipo de informação para que você não seja surpreendido, né? Então, eu tenho um relatório semanal e mensal e para mim é muito bom receber esse relatório no meu próprio e-mail, né? A pessoa exporta do software e cola no e-mail, não tem como eu não ver. Posso estar em qualquer lugar do mundo, eu olho lá, tem um painel de como é que as coisas estão e aí você pode pensar, refletir, agir, né? Mas você está vendo ali todo dia, toda semana o que está... Isso te ajuda, né? Te ajuda a pensar, a tomar decisão. Para não ter surpresas, né? Exatamente. Não ter surpresas. O que você dá de recomendação para a pessoa que sabe, que já descobriu que está numa situação difícil, mas não agiu ainda? Como é que sai da inércia? O que você vê que funciona para sair da inércia? Não existe uma fórmula, né? O Miguel, a gente tem que fazer a análise do cenário mesmo. Se existe uma grande dívida, se são muitos credores, tudo isso tem que ser levado em consideração para um momento de negociação, enfim. Mas a minha pergunta é mais no sentido assim, não o que fazer, mas como que eu começo a fazer? Porque você deve ter visto várias situações dessas. Sim. Que tem uma inércia. Do dia que o cara descobre que ele tem um pepino e do dia que ele começa a resolver realmente o pepino, tem um espaço de tempo. E esse espaço, você olhando de fora, você fala, por que tem esse espaço? Né? Porque é doloroso, porque é difícil, porque você tem que mudar. Você tem algum conselho, alguma coisa que você já viu que ajudou as pessoas a agirem mais rápido? Porque quanto mais rápido você agir, é contraditório, mas quanto mais rápido você agir, menos doloroso vai ser. Né? Porque você vai conseguir estancar a sangria mais rápido. Né? Sim. Compartilhar isso com alguém, né? Eu acho que é a coisa mais importante, assim. Só que esse é um caso bem delicado, né? A gente está falando de comportamento humano. Sim. Então, normalmente, não fale mal do meu filho, né? Entendeu? Eu vou dizer que deu errado, que o meu negócio não funcionou, né? Você vai ter que se expor, vulnerabilidade. Até quando eu quebrei, cara, eu achei que eu nunca mais ia empreender na minha vida, porque não fui bem visto, né? E você ia achar que as pessoas iam andar na rua e te apontar o dedo e te rir de você. A autoestima vai para baixo, né? Mas a grande questão é que coragem para sair do lugar depende de você mesmo. Depende de uma coisa interna. O empreendedor, cara, se ele tiver uma certa humildade, né, uma certa facilidade de receber feedback, como melhoria mesmo. Então, feedback é muito um presente que você recebe de alguém como uma oportunidade de melhoria.
Se você desbloqueia isso na sua cabeça, você compartilha o que está acontecendo com alguém da sua confiança. Cara, pode ser um familiar seu, pode ser um consultor. Normalmente quem está numa situação complicada dificilmente pensa em envolver alguma pessoa que tenha algum custo envolvido para olhar aquilo ali, avaliar. E realmente, de fato, pode ser que naquele momento não seja uma pessoa mais indicada, mas a partir do momento que você passa a compartilhar a informação e ter um feedback... Que é o momento que você tem menos dinheiro para comprar as coisas e aí você vai precisar comprar e um cara bom, como a maioria das coisas, não é tão barato. Então, Existem até empresas que olham e falam assim, ó, eu posso olhar a sua empresa, se eu me interessar, eu te dou a dica, senão não. E aí, se eu te tirar do buraco, eu quero X% desse negócio aí. Existe um mercado que gira em torno disso. Mas é antes mesmo, assim, é do indivíduo, né? Compartilhar isso com outras pessoas para que receber o feedback. E às vezes é doloroso, né? Você já está num momento sensível, você já está não querendo aceitar com o que está acontecendo ali, totalmente envolvido, comprometido com o seu negócio. Você não quer ouvir que o seu filho é feio, que ele tá que o seu filho é feio, é exatamente isso. Eu não, ainda bem, graças a Deus, nunca quebrei, mas eu já passei por dois momentos que eu achei que eu ia quebrar. E em especial no segundo, aconteceu mais isso que você está falando, de eu não querer falar com ninguém, de eu ficar demorando, de eu ficar enrolando. E aí, só que eu fui vendo como se fosse uma bomba relógio, que o reloginho estava, o tic-tac estava tocando. E o negócio vai explodir. E aí eu vou para onde? Né? Eu vou morar aonde? Né? E você começa a pensar, e aí tudo isso você fala, não, peraí, então, mas tem todo um jogo mental, que isso é uma coisa que é pouquíssimo falado em finanças, e né, você é uma das poucas pessoas que eu conheço que trabalham com sistema e com software, né, com serviço, que é, vamos dizer, a mecânica financeira, mas você também trata disso do lado humano, porque, e eu vejo que esse é o mais importante. Se você ajudar o cara no lado humano, ele vai usar o software, ele vai implementar, ele vai corrigir, ele vai... Né, porque você tem que... A gente tem uma série de proteções que a gente coloca na gente, que eu vou não olhar para isso, né? Eu lembro de um amigo do meu pai, que é um cara que eu admiro muito, falando que ele tinha recebido uma fazenda de um cara que devia para ele, e o cara devia para um monte de gente, e aí ele recebeu essa fazenda e ficou sócio do cara. E aí ele falou assim, isso aqui me marcou muito, ele falou assim, Miguel, uma das coisas chaves de cara que deve muito é que é tanta pressão nele que a maneira dele sobreviver ele deleta do cérebro dele que ele deve. E só que esse deletar o que ele deve, ao mesmo tempo que salva ele no sentido dele suportar a pressão, a capacidade dele de superar isso fica fica lá embaixo, porque ele nem está olhando mais, ele esqueceu que aquilo existe. Como é que você vai enfrentar uma coisa que nem existe mais? Sim. Né? Então esse é um negócio... Faz sentido isso para você? Faz bastante sentido. Por isso que eu me apoio muito em ter dados. Então, as pessoas que têm dados na mão ali conseguem entender, inclusive, qual é a profundidade desse problema. Porque existe também uma angústia que acontece também do empreendedor que acha que quebrou. Que acha que está quebrado. Cara, não vou nem olhar para isso porque isso aqui tá, Tipo, eu tava assim, eu não tinha quebrado, eu achava que tinha. Mas tem outro tipo também, né? O buraco está muito mais embaixo, está muito maior do que ele achava. Também tem essa. Então, existem alguns sinais, alguns sintomas. Você só vai saber mesmo se você começar a anotar as suas coisas, a classificar as suas coisas. Enquanto você não sabe, existem alguns sintomas do tipo... Estou entrando no cheque especial, estou entrando no cheque especial mais de uma vez, estou entrando no cheque especial mais o cartão. Então, é impressionante. A gente estava discutindo, rolou aí um feirão, né, de recuperação de crédito do Serasa e tudo mais. A pessoa tem uma renda de R$ 1.800 e acumula uma dívida de R$60 mil no cartão de crédito. Né? Nossa, 30 meses? Tipo, como, né? Como que isso acontece? Vários motivos, oferta de crédito, juros, mas isso acontece.
tenho certeza que se ela soubesse, se essa pessoa soubesse, a gente está falando de uma pessoa física e tudo mais, né? Eu tenho certeza que se essa pessoa soubesse o que estava acontecendo ali no momento, aquilo no mínimo ajudaria a pôr uma pulguinha atrás da orelha dela. Ela diminuiu um pouco. Na empresa, é a mesma coisa. É meio que uma conta, esse cara tinha uma dívida de mais de 30 vezes o faturamento mensal dele. Entende? Né? Então isso, pô, é muito grande, né? Muito grande, muito grande. E são problemas que acontecem. Então, o sintoma é você olhar e entender o que está acontecendo ali. Então, se eu for resumir o que você está falando, assim, eu preciso de coragem para levantar os dados e eu ter uma fotografia nítida da minha realidade e acompanhar essa fotografia à medida que o tempo vai passando. Isso. É interessante. Eu sou do meio de tecnologia, né? E no nosso processo de formação dos métodos ágeis e tudo mais, a gente chamou um amigo nosso, agora já é amigo nosso, que é o Klaus, que é um dos caras precursores da XP, né? Da programação extrema no Brasil. E a gente contratou ele... XP de programação, não de fundo de investimento. Isso, Extreme Programming. Que tem uma série de técnicas que ajudam a gente ali no dia a dia, mas a grande questão não tem nada a ver, né? O treinamento dele, ele estressou a gente para desenvolver coragem no time. Sério? Ele estressou a gente em que sentido? Antes ele colocou ali uma situação em que um bom treinador, ele não fala para o cara, por exemplo, o cara faz salto sobre vara, salto sobre barra. Um bom treinador nunca vai chegar pro cara e falar assim, pô, pula mais alto. Ele vai falar, cara, pula, curva o corpo, entra mais de lado, tenta sentir o vento. Pula mais alto é o torcedor da arquibancada que não manja nada vai falar. Entendeu? O técnico não fala isso. Então a gente precisa entender o que está acontecendo para melhorar. E para isso a gente precisa ter coragem para descobrir quais são os pontos críticos da nossa operação ali. Então, no treinamento dele, basicamente, a gente faz entrega de software no ateliê de software, por exemplo, a cada 2 semanas. Então, a cada 2 semanas, os nossos clientes têm software funcionando, gerando valor para ele. O Klaus foi até nós lá e propôs ali. Então, a gente representou uma sprint em 20 minutos. Então, as 2 semanas, uma sprint é um ciclo de desenvolvimento. De 2 semanas. De 2 semanas a gente fez em 20 minutos. Eram 3 grupos fazendo 3 jogos. 20 minutos para apresentar ou para fazer? Para fazer. A mesma coisa que foi feita em 2 semanas? Não, o escopo bem menor para caber ali em 20 minutos. Então a gente falou assim, vamos fazer um jogo, a gente vai fazer ciclos de 20 minutos. Então o importante era ter o entregável no fim. Passado o primeiro ciclo de 20 minutos, então teve ali o planejamento, como que ia ser o jogo e tudo mais. Ele falou, parou, acabou o sprint, troca as equipes. A gente, nossa, como assim? Mas a equipe que estava trabalhando naquele jogo ali não sabe que está naquele outro jogo acontecendo e aquele... Não importa, pode trocar. Só que agora a sprint tem 15 minutos. Meu Deus do céu, e agora? Mais estresse, colocou pressão. Estresse. E aí, a cada ciclo de mudança que existiam entre as equipes, descobria-se que era necessário mudar o código que tinha sido feito pela outra equipe. Mas você tem que mudar aqui, meu Deus do céu, não vai dar tempo. Coragem, cara. Coragem, coragem, coragem. E ele foi estressando esse processo, diminuindo esse tempo, até que a sprint durava 5 minutos. E no final a gente conseguiu entregar as coisas. E a gente teve coragem para mudar o que era necessário mudar para fazer com que aqueles 3 entregáveis acontecessem. E o que você acha que gera coragem? Percebe que a gente tinha restrição... Vou ligar para você e falar, Flávio, eu estou precisando de coragem. Onde é que eu arrumo? A primeira coisa é que o ambiente ele muda o comportamento das pessoas. Sim, o contexto cria comportamento. Exatamente. Naquele momento ali, a gente tinha um ambiente que não dava outra opção, a gente não tinha tempo para pensar. A gente tinha que ter coragem para mudar. Essa coisa 1. E tinha um estímulo positivo também do ser um professor, o técnico de fora, falando, vai. Né? Não, vai dar, cara, vai dar. Não, tem que dar. Não, a próxima sprint é daqui a 15 minutos, a próxima sprint é daqui a 10, daqui a 5. E aquilo ali, aquela restrição, gerou um estresse grande, só que ninguém morreu por isso. A gente conseguiu lidar com isso e no final das contas a gente teve 3 entregas de valor. Como é que você... Vamos desconstruir isso. Assim, o que é esse ambiente, esse contexto? O que ele tinha e o que ele não tinha
que criava coragem? Porque também se eu colocar pressão pra cacete, vamos lá, não sei o que, também vai atrapalhar. Sim. Como é que você... Senso de urgência é a coisa né? Certo. Então ali a gente precisava resolver aquilo ali. Tinha até um prêmio lá no final mesmo. Mas a restrição de tempo trazia pra gente um senso de urgência indiscutível. Então, trazendo para a nossa conversa aqui do instante anterior, quão profundo é esse buraco e quanto grave é esse buraco para o momento que eu estou na minha empresa. Então isso aqui vai fazer o quê? Vai gerar restrição de crédito, vai gerar negativação de fornecedor, o que vai acontecer? Então eu preciso conhecer. Então isso aí eu poderia dizer que o que gera coragem, o que gera ação, a primeira coisa uma maneira diferente, é clareza da situação que você está. É a transparência. Ali, né? A transparência. Pode ser. Acho que o ambiente, existia uma restrição no ambiente que era muito clara ali. Né? Estava visível, estava fácil de ver a situação. Sim. Tipo, isso aqui vai gerar uma restrição de crédito, isso aqui vai gerar Serasa, isso aqui vai gerar gente vindo me xingar aqui na porta, ou isso aqui vai... Exatamente. Não existe uma fumaça escondendo o resultado negativo que poderia acontecer se eu não agisse. Exatamente. Tinha uma luz, na verdade. Sim. Clareza, né, mesmo. Clareza. Sim. Muito bom. Clareza. O que mais que você vê assim de mentalidade financeira que mais bloqueia os empreendedores? Assim, que mais, se você pudesse mandar uma mensagem aqui para empreendedores que estão assistindo isso, a nossa conversa aqui, qual que é a mensagem sobre mentalidade que você quer passar e que você acha que mais serviria? Legal. Eu acho que você saber o mapa, né? o seu campo de jogo, vai trazer para você a capacidade de imaginar estratégias possíveis para o seu negócio. Quando a gente fala de um negócio, a gente está falando de a prestação de um serviço ou a venda de um produto que vai impactar outras pessoas, que vai contribuir para um mercado. E diferente de uma atividade de lazer, por exemplo, né, onde eu vou com a minha família, eu tenho ali o objetivo simplesmente de desestressar, curtir aquele momento. Você tem o objetivo de fazer uma entrega de valor para o seu cliente. Então, uma entrega de valor para o seu cliente é, acima de tudo, dar o que o seu cliente espera, sendo uma troca justa da sua empresa com o seu cliente. Então, você vai oferecer o valor para o seu cliente, só que você não pode sacrificar você mesmo, ali, a sua empresa, para dar esse valor para o seu cliente. Então, acho que entender quem é o seu cliente, entender como você cria valor para esse cliente e o como, eu estou falando do motorzinho mesmo ali, existem custos que estão envolvidos, existem uma série de fatores que são envolvidos. Qual que é o motor do seu negócio? Né? Você entender isso Isso. Como que você gera valor, como você entrega valor e como você captura valor. Sim. Né? E em todos os sentidos, Miguel. Como assim? Como você cria aquele valor, então como você faz mesmo e o quão saudável é fazer aquilo, não só para a sua vida, né? Nessa troca, você está trocando, é uma relação entre cliente e fornecedor. É importante que seja real, que seja saudável, que você não... A gente tem lá no Granatum, lá na WebGo, no ateliê de software, a gente sempre preza pela qualidade de vida interna, então muito dificilmente as pessoas fazem horas extras e se matam de trabalhar. Muito dificilmente o cliente não sabe qual é o problema que está acontecendo no projeto dele. Então, a gente sempre faz essa troca. Tem transparência e tem uma eficiência que gera qualidade de vida e qualidade de entrega. Exatamente. Eu gosto de dizer que para você ter uma empresa, para você ter um negócio, você precisa de 4 coisas. Você precisa de ter um cliente que tem um problema, que você tem uma solução para ele, que cura esse problema, e você consegue produzir e entregar essa solução com eficiência a ponto de cobrar mais do que custa. Então vai sobrar, você vai ter lucro. Então é cliente, problema,
cura do problema e lucro na entrega disso aí. E uma coisa interessante de comentar aqui do Flávio, né? Faz tempo que eu fui na empresa dele, ele falou que já mudou, agora está em outro lugar e tal, mas era numa casa e tinha uma cozinha atrás e tinha um almoço, era um negócio... eu me sentia assim, num ambiente super agradável e amigável e acolhido, e um lugar que eu podia estar com a guarda baixa, né? Isso é uma coisa que eu acho que você sabe fazer isso bem, né? Sobre esse negócio de criar espaço em que as pessoas... E uma das coisas que eu tenho como verdade para a gestão de pessoas é você criar um espaço em que as pessoas que trabalham com você se sentem pessoas incríveis, né? Interessante falar isso, Miguel. Tem o ambiente, uma pequena correção aí. Eu não criei o ambiente. Todos os meus negócios ele tem essa característica de não ter uma hierarquia e de não ter uma barreira entre a definição de investimento, por exemplo, em qualidade de vida, em ter uma cozinha. Então, a empresa ela é literalmente horizontal e muito do que você viu lá, ou quase tudo, foi criado pelas próprias pessoas que estavam lá. Então, e isso é muito legal. A gente tem transparência total dentro dos nossos negócios. Total. E autonomia total também. Existem algumas premissas definidas pelos sócios. Então, a gente tem uma rentabilidade. Somos um negócio com o objetivo de ter o lucro. Então, a gente tem uma rentabilidade como objetivo, mas parte de tudo que a gente ganha é dividido entre todas as pessoas, parte é reinvestido e definido esse reinvestimento como vai ser feito pelas pessoas. E os líderes, eles nascem naturalmente. Então, em determinado momento, eu sou líder, em outro determinado momento, outra pessoa é líder. Então, hoje, eu sou o CEO do Granatum, mas as reuniões que a gente tem lá, eu não faço uma reunião com C-Level só. A gente se encontra e eu sou, inclusive, envolvido na operação em vários momentos, porque o time acha que, naquele momento, é necessário uma liderança parecida com a minha. Em outro momento, parecido com no ateliê de software, existem contratações que acontecem lá que eu olho e falo, pô, quem são essas pessoas? Deixa eu ir lá conhecer essas pessoas. Mas o time decidiu isso. Então, grande parte do segredo, assim, a cultura, ela foi construída em conjunto. A gente tinha algumas premissas, né? A gente construiu a empresa, criou a empresa para entregar software para as pessoas. A gente trabalhava em uma fábrica de software antes, com um processo fabril que demorava a fazer com que o nosso produto fosse entregue à ponta, e a gente decidiu fazer isso de um jeito diferente. Isso, inclusive, envolve a capacitação interna das pessoas para conseguirem avaliar financeiramente como a empresa funciona, quais investimentos, qual retorno é esperado daquilo. É muito bacana, cara. Você vê uma reunião que está acontecendo sem nenhum dos sócios participando, o nível de discussão que eles têm. Que retorno que a gente vai ter desse investimento aqui? Como que vai acontecer isso? Está todo mundo com uma cabeça de dono e com foco. A gente reduz o risco nesse caso. Que tem todo mundo tá na mesma direção. Sim. E com o mesmo cuidado. Uma coisa que é importante, que é o retorno, o lucro, que é o oxigênio da empresa. Sim, a gente não queremos ganhar dinheiro, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, principalmente dentro de uma empresa. O objetivo, acho que é esse mesmo. Muito bom. Você falou uma coisa para mim aqui antes da gente começar a gravar, que eu achei muito legal, que é sobre você falou, a minha empresa melhorou muito esse ano, porque eu comecei a olhar muito mais para dentro da empresa. Conta um pouco assim, o que é esse olhar para dentro da empresa? O que você está fazendo de diferente esse ano que está gerando resultado? Legal, bacana. Principalmente no meu negócio, né, que é um software na nuvem, existe um mainstream ali, onde o pacote padrão é você ter uma ideia inovadora, e você vê isso no jornal, enfim. Você tem uma ideia inovadora, e aí você tem um investidor que financia essa ideia inovadora, e você consegue escalar e receber milhões e milhões e milhões. O meu negócio ele tem todas as características para ser um negócio altamente escalável e receber investimento e crescer e vender milhões e milhões e milhões. E a gente, por muito tempo, começou a olhar o mercado e perceber ali, olhava aquele case, né, que está do nosso lado, nosso concorrente, falava,
pô, olha lá como eles estão bem, porque o que sai, né, da empresa, naturalmente... É o palco, né? Você está olhando no palco... É o que tá bom, né? E a gente olhava para outra e para outra e a gente perdeu muito tempo patinando, olhando o concorrente. Olhando o concorrente, exatamente. E até olhando, ordenando, né, os nossos movimentos, por exemplo, para receber um investimento, ir em busca de um investidor. E a minha empresa estava crescendo, os clientes estavam felizes, estavam satisfeitos, eu tinha um churn razoavelmente controlado, ali, o churn que é os clientes que são perdidos ali, né? Churn, para quem não sabe, a taxa é o nome em inglês usado para percentual de cliente que você perde. Isso é muito importante num negócio de assinatura, num negócio que o cara paga, você não vende uma vez, ele está pagando todo mês. Então, até tão importante quanto novos clientes você está trazendo é qual que é a taxa de retenção ou quão pequena é a sua taxa de perda de cliente, que é o churn. O atrito para um negócio como o meu é muito importante, né? Ter um atrito grande ali, de aceleração mesmo, de crescimento, é importante. O churn faz parte disso. Então, a gente olhava para isso e olhava pouco internamente, né? Então, como que estão as nossas taxas de vendas, qual é a taxa de churn, e aí eu olhava e falava assim, pô, meu churn está em 2,5%, aí eu olhava lá, nossa, 2,5%, ou ao ano está o churn daquele outro rapaz, diz ele que está 2,5% ao ano. E aí, aquilo estava me fazendo... pensar e uma inquietude, e aí eu comecei a cruzar com pessoas que são bastante importantes nesse mercado e passaram a dizer assim, pô, eu atraio um volume grande de gente para o meu software, um volume grande de gente se cadastra para usar, um volume grande compra, então por que eu estou preocupado em olhar para fora? Então, a partir desse momento, eu decidi desmontar todos os processos que estavam até meio capengas assim, em alguns pontos e redesenhar a minha empresa como um todo, olhando para dentro. Então, não olhando mais para qual é a taxa de churn do meu cliente de fora, não olhando mais qual que é o volume de vendas dito pelo meu outro concorrente, e passei a olhar para dentro, corrigindo todos os processos, todas as etapas do meu processo. Então, em marketing, a gente tem um processo que é retroalimentado, por exemplo, pelo processo comercial. Então, o comercial ele fala com o cliente, então, até bem pontuado por você, quando um cliente meu se cadastra, ele recebe uma consultoria ali no primeiro momento, até para fazer um diagnóstico, como que você sabe que esse cliente ele é experiente ou não. Então, ele passa por um diagnóstico e, depois disso, passa por um processo de consultoria mesmo. Tudo isso faz parte do nosso serviço. E aí, as dúvidas e dificuldades do comercial retroalimentam o marketing, que sabem que esse cliente tem que ser mais bem nutrido antes de entrar ou receber um conteúdo específico. E, ao mesmo tempo, pós-venda, né, que existe, agora chama Customer Success, né? A coisa toda. É bonito para pós-venda. É que não é só pós-venda, né? Então, você fazer o cliente ter sucesso, o resultado com o seu produto. De ponta a ponta. Mas o grande lance é depois que ele compra ali, né? Que ele está bem envolvido com o profissional envolvido, ajudar ele a ter sucesso. Então, o CS retroalimenta e conversa bastante com o comercial, que conversa bastante com o marketing. E a gente começou a fazer isso de uma forma única, né? Como um corpo só. Não parecia um robozinho com um braço grandão, uma cabeça pequenininha, uma perna que tinha rodinha, a outra não. Agora parece... eu consigo enxergar uma entrega só, um corpo só. E isso fez com que desbloqueasse, meio que destravasse uma engrenagem que parecia que estava precisando de alguma coisa, de um óleo, lubrificar, fazer alguma coisa para ela girar de forma mais suave. Então, é muito bacana, você olha agora todo o processo funcionando de um jeito perfeito, né? Então, a gente sabe quanto que a gente vai investir naquele momento para trazer que tipo de cliente, que precisa do que exatamente, e aquilo é tratado depois em vários outros momentos, e a gente nutre esse cliente e traz ele para perto e oferece um serviço diferenciado. Então, a gente está muito mais voltado a cada cliente que chega, a gente olha, analisa, entende, coloca ele dentro do nosso processo, ele segue com uma fluidez muito, muito maior, não nos preocupando
com o que está acontecendo no mercado, se o churn do fulano está alto, se o volume de vendas do outro está mais alto ainda, mas mais para a gente, porque assim a gente se compara com a gente mesmo num período anterior, né? Então, em janeiro, como que a gente estava? E agora? Como que a gente está em novembro? Então, quando você se compara com a mesma base, né? Então, a gente está se comparando com nós mesmos. É mais justo para nós, reduz a angústia e você, de fato, cresce. Você, de fato, começa a perceber que o seu valor entregue não tem nada a ver com o que está sendo entregue pelo seu concorrente, pelo seu pseudo-concorrente. Nesse momento, a gente percebeu que a gente quase que elimina o concorrente para a gente, né? Existem outros serviços que são semelhantes, mas a gente meio que se torna único, né? Isso é uma coisa muito interessante, assim, é uma coisa talvez meio batida para alguns, mas é uma coisa que eu aprendi, é que senso comum está muito distante de prática comum, né? Mas isso não é prática comum, com certeza. O seu concorrente não vai pagar suas contas. O seu concorrente não vai comprar nada de você. O seu concorrente não vai te ensinar nada. O seu concorrente, ele não gera valor para você. Na sua equação de valor, de cliente, problema, solução e lucro, ele não está ali. Então, todo o tempo que você se dedica a ficar em cima do seu concorrente, você não está em cima do seu cliente, gerando valor para ele, se conectando, se aproximando, entendendo, conhecendo, né? E isso é um desafio muito grande, né? É fácil falar disso, mas fazer isso é difícil, né? O que foi o estalo que fez você mudar isso? O que foi o ponto da virada? O número de clientes, assim. Então, parecia que a gente não conseguia romper um determinado número de clientes no nosso software. Tinha uma barreira psicológica quase, que ali sendo um teto que você não ultrapassava. Pô, a gente atrai mais gente, a gente tá tudo melhorando, mas parecia que tinha alguma coisa que travava mesmo. Então tudo ficava mais custoso, tudo ficava mais lento, tudo era orientado ao mercado e pouco orientado internamente. E eu não estou dizendo que você tem que ignorar o seu concorrente. Hora ou outra você dá uma olhada lá. Sim. Mesmo, porque ele participa do seu mercado e ele é importante, inclusive, para ajudar os seus clientes a entender melhor o seu produto também. Sim, porque eles estão formando, ajudando a falar sobre aquele tema, sobre aquele assunto, né? Sim. Você está falando, estou lembrando de um texto, acho que era realmente antigo, do Tom Peters, que ele falava que ele lançou o mercado de gurus, né? Então, lá atrás, ele tinha 100% do mercado de gurus. Ele era o único guru do mundo, né? E aí, depois, com o tempo, teve um monte de gurus. E hoje ele não tem nem 0,1% do mercado de gurus, mas é muito mais fácil vender ele hoje do que era no passado. Com certeza. Né? Eu mesmo. Quando o Granato foi o primeiro software... Era o guru de... Exatamente. Só tinha gente. E aí a gente tinha que dizer que a internet é segura, que dava para pôr seu cartão de crédito ali, que, enfim. A gente tinha esse nível de convencimento. A partir do momento que a gente passou a ter concorrente, isso já não faz mais parte do discurso, é outra coisa agora. A gente discute sobre fintech, né? O Granato é uma intermediadora de recebimento também, você consegue cobrar os seus clientes. Esse é um debate que a gente começou há 3 anos atrás e a gente tinha que explicar isso. E as pessoas falavam, mas como assim? Mas o dinheiro passa na sua conta e vai para mim? Não estou entendendo. Sim, igual banco, é igual. Agora já é uma enxurrada de fintech. Gente fazendo isso. E a gente não precisa mais argumentar. Então as pessoas chegam pra gente e falam assim, qual que é a sua taxa de intermediação de boletos? E isso são 3 anos, né? Olhando para dentro. Quando você olha para dentro, você deixa de se preocupar com a taxa do outro ali, do boleto. Você olha, claro, mas você passa a beber dentro da sua empresa. Por quê? Uma empresa ela tem que ser uma universidade para ela mesma ali. Então, todo o conhecimento que você gera... Tem que estar ali dentro. Tem que estar ali dentro. Rodando. Idealmente, compartilha isso. Porque é onde você está mais perto do seu mercado. Então, a gente está falando sobre pagamento e um cliente teve uma dúvida sobre pagamento, imediatamente o marketing já está criando um conteúdo para isso lá. Porque vai ajudar outras pessoas. Sim. Eventualmente. Vai atrair... a dúvida que chega de alguém, geralmente tem outras pessoas que não perguntaram, mas que tem... Sim. E pode ser um grande gerador de conteúdo para você. É complicado, mas você... você desbloqueia mesmo a engrenagem da sua cabeça. Você vai sentir... Eu estou falando de 8 meses. 8 meses que a gente conseguiu um volume grande de novos clientes. Muito bom.
Tenho uma pergunta aqui para a gente encerrar. Na verdade, tenho duas perguntas, né? Uma pergunta que é sobre churn. O que você está fazendo que está dando certo para reduzir churn? Legal. Esse é um debate bastante interessante, Miguel. Tá assim, fervendo no mercado, principalmente no meu mercado. No mercado, essa história de Customer Success está criando um novo mercado, né, em torno disso. Mas é a entrega de valor, cara. Então, a gente está conseguindo atrair as pessoas num processo de vendas com um spin ali rolando. A gente deixa claro qual é a nossa proposta de valor, todos os custos que estão envolvidos de tempo, de esforço, de dinheiro para os nossos clientes. O cara compra sabendo qual que é a briga que ele vai entrar. Tudo. Porque, de fato, é um trem. Né? Para você tirar o trem do lugar, você precisa de mais energia. Sim. Então, gestão financeira é isso. Você precisa de mais energia. A gente usa a metáfora da academia. Então, as nossas personas ali tem o turista de academia, tem o gordinho sedentário, tem o marombadão, que são... Porque a metáfora é muito da academia. O turista da academia é o que começa várias vezes a usar o Granato. Que normalmente é quando ou ele está com medo de estar quebrado, ou ele fez uma venda muito boa. Então ele entra... Minha academia eu sempre fui o turista. Diagnóstico. Só que hoje eu tenho visitado pouco. Então, existe um esforço necessário para você sair do lugar. Mas depois que você sai do lugar, você tem subsídio, argumento para fazer a gestão do seu negócio com muito mais segurança. Né? Tomar decisões com muito mais segurança. Te dá tranquilidade. Inclusive, para você, se você está no buraco, saber a profundidade desse buraco. Saber que você vai sair daqui a 20 anos ou daqui a 20 minutos. Né? Maravilha. Para finalizar, eu quero que você faça um desafio para quem está assistindo, alguma coisa que a pessoa possa começar a colocar em prática até o final da semana que vem, que de alguma forma tire ela da zona de conforto e que você acha que se ela fizer, a vida dela, o negócio dela vai ficar melhor de alguma forma. Pode ser grande, pode ser pequeno, mas que ela possa começar a fazer até o final da semana que vem. Legal. Eu desafio as pessoas que estão assistindo... Eu desafio e me comprometo. Vou fazer isso ainda. Eu desafio as pessoas a fazerem um fluxo de caixa classificado, criar ali um plano de contas ou um plano de categorias e montar um fluxo de caixa. Quem não tiver noção de por onde começar, pode me mandar um e-mail que eu mando um modelo de fluxo de caixa. Fala o seu e-mail aí. Pode mandar para flavio@granatum.com.br. Beleza. Que eu mando um modelo de fluxo de caixa orientado ao segmento e ao negócio dessa pessoa que mandar. Muito bom. Para complementar esse desafio dele, eu vou lembrar de duas coisas aqui que eu acredito que são chaves para você gerar alguma mudança, que é você ter clareza de onde você está e para onde você quer ir, e você ter comprometimento com você ou com esse projeto, com essa ideia. Então revisa, porque não tem resposta certa ou errada. Mas tenha clareza do que você quer, onde você está, para onde você quer ir e se comprometa com isso que você está, né? Realmente se comprometa. Então, Flávio, obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Cara. Prazer bater esse papo com você. Esse é o Negócio de Expressão, um videocast que trata sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre negócios, em especial com pessoas que a gente admira e que fazem um negócio com propósito. Um abraço e até a próxima.